E eu conto a vocês que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, fez uma publicação e disse que quer aprofundar as parcerias entre a sigla e o Partido Comunista da China. Ontem, uma delegação do PT viajou para Pequim para se encontrar com o secretário da legenda chinesa, o Li Xi. Vamos trazer a manifestação que foi feita, então, pela Gleisi Hoffmann nas redes sociais? Joga aqui no telão para a gente contar. Está ali de mão dada, então, com o Li Xi e diz: hoje, 10 de abril, estive com a delegação do PT em Pequim, onde fomos recebidos por Li Xi, secretário do Partido Comunista da China. Marcando os 50 anos das relações diplomáticas entre nossos países, Li reafirmou o compromisso da China em cooperar com o Brasil e segue a publicação lá na rede social. Como é que vocês veem essa manifestação, então, do partido? Dá para descolar aquilo que é movimento político do partido daquilo que é movimento do governo federal para estreitar laços comerciais com a China, Alan Gani? Olha, neste caso, me parece que foi um movimento político do partido. Há setores do PT que se espelham no modelo chinês. O que é o modelo chinês? É o Estado muito forte, o Estado indutor do crescimento econômico, direcionando as políticas públicas, aceitando algum grau de liberdade econômica e limitando a liberdade de expressão e a liberdade política. Há uma ala dentro do PT que defende este modelo. Por isso que quando se fala assim, o Brasil tem um risco de virar Venezuela, eu acho que não, acho que tem muitas forças aqui no Brasil, o mercado financeiro é forte, empresários, né? O próprio setor, os militares, enfim, que impediria algo nesse sentido. Mas o Brasil corre um risco maior de virar algo parecido com a China. Por quê, Gani? Não estou falando agora, né? Mas justamente é por essa ideia de... Você me manda essa sem estar preparado para responder? Não agora, mas assim, se ocorrer um enfraquecimento institucional, não acho que aqui vira uma Venezuela. Por quê? Porque há setores da sociedade que não deixam que isso aconteça. Agora, há uma tentativa, né, isso de uma minoria, evidentemente, de um Estado mais protagonista do crescimento econômico, direcionando para onde vai o crescimento e limitando em algum grau a ampla liberdade política e ampla liberdade de expressão. Mas isso, evidentemente, é uma minoria da sociedade. O que você acha, Piperno? Oxi, Baxidian. Mas isso eu já ouvi. Da época que eu estudava mandarim, mas eu não tenho mais nada. Olha só. Gastando tudo o mandarim que aprendeu lá. 3 palavras. Pois é, e pijou, que é cerveja. Isso é uma coisa fundamental. Essa aí eu também vou manter, então. Pijou. Eu vou lembrar, porque é algo que eu vou querer quando eu for à China. Olha, claro que sempre houve proximidade entre o PT e o Partido Comunista Chinês. Até porque o PT também não é um monolito. Obviamente, a presidente Gleisi Hoffmann, ela não tem as mesmas ideias que o ministro Haddad. Aliás, não é segredo para ninguém que eles vivem as turras aí. De qualquer forma, não me surpreende o PT ir lá estabelecer aí novos contatos, porque, veja, o que havia para ser feito de governo para governo, aliás, foi, inclusive, reforçado ano passado, da visita de Estado que o presidente Lula fez à China, lá com uma grande caravana, inclusive de empresários. Enfim, o setor, por exemplo, de frigoríficos, tinha muitos representantes, foram lá para fazer negócio. Eles não foram lá para importar ideologias e o modo de produção chinês e tal, né? Da mesma forma que, enfim, a BYD está aqui vendendo carro elétrico, né, a dar com pau. Ótimo que também seja assim. Então, eu vejo um encontro institucional entre duas forças políticas e só isso. Encontro institucional entre duas forças políticas, no teu ponto de vista, Segré? A cara dele, Piperno, olha lá. Abre teu áudio aí, porque você está fazendo cara irônica, mas não está saindo nada que você está falando. Piperninho, não funciona desse jeito e eu vou justificar. Que carinhoso. Eu vou justificar. Ninguém me contou. Eu estive lá na famosíssima reunião de Brasília do ano passado, do Fórum de São Paulo, em que o PT e a Fundação Perseu Abramo, que é o que coordena todas essas questões, convocavam pessoas de Cuba, de Venezuela, da China, se chamavam entre eles de camarada aqui, camarada de lá,
Inclusive, quando eles descobriram que eu estava numa reunião, que era uma reunião da Universidade Latino-Americana da Comunicação de Venezuela, eu tive que ser retirado. Me convidaram muito educadamente a me retirar. E por que isso? Porque nessa Universidade Latino-Americana da Comunicação de Venezuela é que fazem mapeios e fazem verificações do que a gente, no Brasil, coloca nas redes sociais. Então, quando você tem uma questão do PT, partido político, Partido dos Trabalhadores, com o Partido Comunista, eu que vivenciei essas reuniões, eu te garanto que a intenção é colocar, sim, meio maluco, mas é a intenção de colocar o comunismo no Brasil. Teve até era Democrática União Socialista dos Estados Unidos. Segundo eles, 75 mil membros era. Aí eu perguntei para eles, não seria melhor vocês que são 75 mil comunistas nos Estados Unidos irem morar um pouquinho na Cuba, outro pouquinho em Venezuela, outro pouquinho na Argentina, que tinha o governo de Fernandes, eventualmente no Brasil, na Nicarágua, que pretender que 300 milhões de americanos mudem o seu conceito e virem comunistas? Aí eles, se mandaram. Então, é uma situação de partido com o objetivo de instrumentar o comunismo no Brasil. Sim, estou de acordo com Alan Gani, não tem data, mas é um projeto que está bem afiançado no conceito da esquerda e que, além dessas questões, tem a ver com restrições à liberdade. Nesse sentido, eu estive lá, ninguém me contou e estou falando em primeira pessoa porque eu vi isso através da Universidade Latino-Americana da Comunicação da Venezuela. E agrego mais, tem gente do MST trabalhando no governo da Venezuela e tem gente do governo da Venezuela, dos comuneiros da Venezuela, trabalhando no MST. Então, o objetivo, sim, busca implementar o comunismo na região, sim. Daí que consigam é outro papo. Mas quando o PT, como partido político, vai fazer alianças com o comunismo da China, sendo que o presidente da República é do PT, eu me preocupo. E Perno, eu vi que você se manifestou. Quer acrescentar algo? Bom, eu acho, repito o que eu disse, é normal o PT conversar com o Partido Comunista Chinês, até porque eles tiveram raízes mais ou menos próximas. De qualquer forma, é muito diferente, são muito diferentes conversas institucionais do que, por exemplo, práticas de governo. Olha, a gente precisa voltar, às vezes, uns 50 anos na história. Então, um catatal, um livro de 800 páginas do Kissinger, chamado Diplomacia. O Kissinger, por exemplo, conta lá como é que foi, né, a reaproximação dos Estados Unidos com a China e tal, e mostrando algo muito claro. Quer dizer, a China, por mais defeitos que possa ter, ele não temia a China enquanto exportador de intervenções. A China não vai mandar ninguém aqui para ajudar a implementar o comunismo no Brasil. A China tem lá seu sistema de governo, de regime e tal, né? Mas a China não vai mudar isso. A China quer vender carro elétrico, a China quer vender um monte de coisa. Então, eu acho que de vez em quando a gente também procura alguns fantasmas. Pode haver em algumas áreas algum tipo de identidade ideológica, ok, mas não que isso vai ser importado para cá. Segré, rapidamente para o Dávila poder finalizar aqui também. Vamos lá, tem uma velha piada que diz: se você tivesse 2 casas, me daria uma, porque agora somos comunistas. Claro, lógico. Se você tivesse 2 carros, me daria um, claro. E se você tivesse 2 galinhas, me daria uma? Falei, não, galinha não te dou. Por quê? Porque galinha eu tenho. As outras coisas não tenho. Então, esse é o comunismo. Pergunta para toda a turma do PT que foi lá, que celular tem? Alguém tem o Huawei da China? Não, tem todo mundo, iPhone, Samsung. É comunismo com o dinheiro dos outros, é maravilhoso. Fala, seu Dávila, para a gente arrematar, e eu preciso chamar o Bruno Pinheiro, que tem apuração para a gente hoje. Não, rapidamente, além de devaneios partidários, comunistas, ideológicos, isso reforça também uma imagem que o PT quer passar dessa diplomacia sul-sul, né? Essa vertente do governo hoje de querer mostrar que ele é anti-imperialista, anti-americano, anti-ocidente e que estão tentando criar aqui um novo conglomerado de países em torno de uma política sul-sul. Isso é mais preocupante ainda, porque a diplomacia brasileira sempre foi uma diplomacia de política de Estado, independente,
capaz de posicionar o Brasil para aproveitar bem as oportunidades dos dois lados, sem se comprometer com um lado e com o outro. E, infelizmente, essa política partidária vem acabando com esse grande ativo da política externa brasileira. Então, esse acordo sela mais uma vez uma portinha se fechando de que o Brasil vai perdendo essa capacidade de moderação e isenção no cenário externo, que sempre foi algo muito importante na história diplomática brasileira. É um acordo de partidos com seus devaneios ideológicos, comunistas ou não, mas que afeta, sim, a imagem do país no cenário internacional.